Pessoal, meu nome é Yasmin e hoje nós vamos para a nossa quarta aula de língua portuguesa e o assunto é verbos. Bom, nas últimas aulas, então, a gente conheceu um pouco sobre a forma das palavras e a maneira como elas se organizam dentro de uma sentença, certo? Nós vimos que existem diferentes tipos de palavras, né, que elas são organizadas dentro de caixinhas, que elas podem variar ou não, etc. E os verbos, eles são um dos grupos de palavras mais importantes, né, dentro da construção da língua portuguesa. Por quê? Porque eles estão presentes em praticamente todas as nossas falas, né? Toda a oração se constrói em volta deles. Então, vamos dar uma olhada um pouquinho em como os verbos funcionam. Bom, conforme a gente já tinha visto anteriormente, os verbos, eles são grupos de palavras que expressam ação, estado, mudança de estado ou ainda fenômenos meteorológicos, dentro sempre, né, em relação a um determinado tempo. Bom, então, conforme a gente já tinha visto, né, os verbos eles podem aparecer sozinhos em uma frase ou na forma de uma locução verbal, né, que é quando dois ou mais verbos correspondem a uma única expressão que tem o sentido de verbo dentro de uma frase. As locuções verbais, elas sempre são formadas por um verbo auxiliar mais o verbo principal, certo? Os verbos auxiliares mais frequentes que a gente tem na língua portuguesa são ter, haver, ser, estar e ir, podendo ou não aparecerem, né, de forma variada. Para construir o tempo composto, a gente sempre utiliza, então, o verbo auxiliar ter ou haver, né, mais o particípio do verbo principal. Nas locuções verbais, a gente conjuga sempre apenas o verbo auxiliar, porque o verbo principal, ele vem numa das formas nominais, né? Ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Por exemplo, na frase, ela já tinha saído quando você ligou. Nessa frase, a gente tem um tempo composto formado pelo verbo auxiliar ter, né? Conjugado, então, no tempo pretérito, mais o particípio do verbo principal sair, né? No caso, saído. E esse verbo, essa locução verbal, ela poderia assumir uma forma única se a gente falasse, por exemplo, ela já saíra, né? O verbo sair, então, conjugado no pretérito mais que perfeito, quando você ligou. Bom, se a gente voltar um pouquinho, então, na parte de morfologia, a gente vai observar que o verbo ele é formado pelo radical mais sua vogal temática, né, que formam o tema e mais a sua desinência, tá? Ou seja, um único verbo ele vai possuir, né, esses 4 morfemas, né, que podem alterar aí o sentido dele dentro de uma determinada frase. O radical, ele sempre contém a significação geral da palavra, né? Normalmente se repete em todos os modos, em todos os tempos, né? Sem alterar muito a sua colocação. Então, por exemplo, né, o verbo atravessar, o seu radical seria o através. Já a vogal temática, ela sempre vai indicar a conjugação, né? Ela seguida ao radical, né? Ela vem próxima ao radical e vai indicar a conjugação a que esses verbos pertencem. Né? Então, todas as vezes que aparecer a vogal A, a gente sabe que esse verbo pertence à primeira conjugação. Toda vez que aparecer a vogal E, a gente sabe que esse verbo pertence à segunda conjugação. E toda vez que aparecer a vogal I, a gente sabe que esse verbo pertence à terceira conjugação. Por que é importante saber disso, né? É importante a gente saber disso porque dependendo da conjugação que esse verbo pertence, também vai depender, né? Vai variar a maneira como a gente vai justamente conjugar esse verbo, né? Então é importante a gente conhecer para a gente saber, então, como esse verbo vai variar dependendo da situação que ele aparecer, certo? Então, o tema, como a gente falou, né? Ele é formado pelo radical mais a vogal temática. Que no caso do nosso verbo atravessar, né, seria o através que a gente já tinha visto, mais a vogal temática A. E por fim, a desinência. A desinência é a forma em si como esse verbo está sendo conjugado, né? Então, ele sempre vai indicar a pessoa do discurso, né, que está sendo indicada ali naquele verbo, o número, né, no singular ou no plural, o tempo e o modo verbal, certo? Então, por exemplo, né, o verbo atravessar, atravessa, como a gente tinha visto era o tema, mas
que é a desinência que vai indicar, então, que a gente está falando de um tempo futuro, e mais o mos, né, o morfema mos, que indica que a gente está falando, então, da primeira pessoa do plural, certo? Bom, e como a gente já tinha falado anteriormente também, os verbos, eles sofrem flexões, né? Eles são palavras, né, variáveis, como a gente já tinha comentado anteriormente, que vão poder se flexionar, então, em número, pessoa, modo, tempo ou voz, né? Então, em número e pessoa, ele pode corresponder à primeira, à segunda ou à terceira pessoa do discurso e também pode aparecer nas formas singular e plural, certo? Então, retomando aquele mesmo exemplo que a gente tinha usado na aula passada, né? Eu escrevo bem, seria então um verbo conjugado na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural. E nós escrevemos bem, né? Tu escreves bem, vós escreveis bem. Ele escreve bem, eles escrevem bem. Então, todos correspondem aí à primeira, segunda e à terceira pessoas do singular e do plural, certo? Bom, então em relação ao modo, os verbos eles ainda vão poder variar entre indicativo, subjuntivo ou imperativo, certo? Então, retomando também o que a gente já tinha comentado anteriormente, os verbos no modo indicativo, eles sempre vão expressar a ideia de certeza, de que alguma coisa que vai acontecer, com certeza, né, com segurança aquela coisa vai acontecer, né? Então, por exemplo, né, eu canto no chuveiro todos os dias. É uma coisa que ocorre todos os dias, né? Está expressa essa ideia pelo verbo cantar, né? Canto. O modo subjuntivo, ele sempre vai indicar alguma coisa que está subentendida, né? Ele passa, então, essa ideia de incerteza ou de dúvida, que muitas vezes vem atrelado, né, à possibilidade de alguma coisa acontecer ou não. Então, né, por exemplo, ainda que eu cante no chuveiro todos os dias, não estou qualificado para o teste. Já o modo imperativo, né, como o próprio nome dá a entender, ele expressa, né, uma ordem, né? Então, nesse modo, ocorre sempre uma ideia de persuasão, né, de ordem, de pedido, alguma coisa, para o interlocutor cumprir essa ação que vai ser, então, indicada pelo verbo. Né? Então, por exemplo, né, seguindo ainda esse exemplo do verbo cantar, cante todos os dias. Seria, então, um verbo no imperativo, né, que demonstra justamente esse sentido, essa noção de ordem. Bom, os verbos, eles ainda podem variar, né, em relação ao tempo, né? Como a gente falou, os verbos, eles sempre vão se colocar dentro de uma frase em relação a um determinado tempo, né? E esse tempo, ele sempre vai indicar, então, o tempo presente, o tempo passado ou o tempo futuro, né? Assumindo, então, diferentes formas de acordo com o modo em que ele estiver sendo conjugado, tá? Então, por exemplo, né, no modo indicativo, nós temos o tempo presente, né? Como a gente vê no exemplo, nós lemos no transporte público. E a gente tem ainda, né, o tempo passado, que é indicado nas formas pretérito perfeito, que sempre vai indicar, então, uma ação completa, né, uma ação que já foi acabada. Então, por exemplo, né, eu li essa notícia ontem. Então, uma coisa que aconteceu, né, e já está concluída. Ou pretérito imperfeito, que ele vai indicar, por sua vez, uma ação contínua, né? Então, quando a gente tem a vontade, né, de expressar uma coisa que acontecia com certa frequência, né, uma coisa corrente, assim, então a gente utiliza o pretérito imperfeito, tá? Porque ele vai passar justamente essa ideia de uma ação não concluída. Então, por exemplo, né, sempre líamos na biblioteca, quer dizer, uma coisa que a gente sempre fazia, né, que expressa justamente essa ideia de que não foi concluída, é uma coisa recorrente. E ainda pode aparecer na forma do pretérito mais que perfeito, né, que ele vai indicar, por sua vez, um passado anterior a alguma coisa que aconteceu no passado. Né? Então, por exemplo, né, quando ele chegou, eu já lera todo o caderno de esportes. Né? Então, nesse caso, a gente está falando de uma coisa que aconteceu antes de um fato que aconteceu no passado. Né? Antes dele chegar, eu já tinha terminado de ler o caderno de esportes, certo? E no tempo futuro, então, no modo do indicativo, a gente tem duas formas também, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, o futuro do presente, ele sempre apresenta uma perspectiva de futuro em relação ao tempo atual, né? Então, por exemplo, ele lerá o artigo amanhã. Uma coisa, né, que vindo de hoje, no ponto de vista de amanhã,
ele vai ler esse artigo. E o futuro do pretérito, que ele vai justamente indicar uma possibilidade, né? Sempre vem atrelado à ideia de condição, né? Então, por exemplo, caso tivesse publicado o artigo, eu leria. Então, nesses casos, né, quase sempre esse verbo, né, essa sentença, ela vem elaborada em cima da ideia de possibilidade, né? Então, a gente fica atento a termos como caso, se, etc., tá? Que podem ajudar melhor a nossa compreensão. Bom, então, no modo subjuntivo, né, as flexões de tempo que a gente tem são 3, né? E sempre elas vêm atreladas, então, a essa ideia justamente de expressar uma possibilidade, né? Uma incerteza, né? Algo que pode ou não vir a acontecer. Então, por exemplo, né, o modo presente, ele sempre vai justamente indicar um fato incerto em relação ao presente, ou ainda pode aparecer, né, quando a gente deseja expressar um desejo, né? Uma coisa que a gente quer que aconteça. Então, no exemplo, talvez eu faça uma homenagem a ela no final do semestre. Nesse caso, a gente está falando justamente de uma possibilidade de fazer ou não uma homenagem, né? Que vem expressa, então, pelo verbo conjugado no presente do subjuntivo faça, tá? No tempo do pretérito imperfeito, da mesma forma, né? A gente sempre vai ter essa ideia de alguma coisa que pode ou não acontecer, né? Um fato improvável, um fato incerto, né? Ou alguma coisa que poderia ter ocorrido, né, mediante alguma certa condição. Então, por exemplo, se ele pensasse no futuro, estudaria mais, tá? Já no futuro, né, do subjuntivo, a gente tem apenas uma flexão que ela vai expressar justamente essa ideia de um acontecimento possível, né, no futuro. Então, por exemplo, né, quando ele chegar em casa, conversaremos a respeito disso. Então, para a gente diferenciar os verbos, né, a gente precisa justamente, né, principalmente dar uma olhada no contexto que eles aparecem. Além de olhar apenas a forma, né, o contexto em que ele se insere também é muito importante para a gente conseguir fazer essa diferenciação, tá bom? Bom, e por último, né, os verbos eles podem sofrer ainda flexão em relação à voz, né? Então, o que exatamente, né, a gente quer dizer quando a gente fala que eles sofrem flexão em relação à voz? Bom, a voz do verbo, né, ela é justamente, então, a maneira como vai ser apresentada a ação que está sendo expressa por esse verbo, né? Sempre, claro, em relação ao sujeito, né? Dentro de uma análise morfossintática, então a gente pensa, né, como esse verbo está dentro da sentença em relação a esse sujeito, tá? Então, essa relação, ela pode ser ativa, passiva ou ativa e passiva ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente tem as seguintes vozes, né? A voz ativa, que ela sempre vai indicar quando a ação expressa nesse verbo, então, é praticada por esse sujeito. Né? Então, no exemplo, eu comi o pudim. O sujeito, eu, comeu o objeto direto, que é o pudim, né? Já a voz passiva, né, por sua vez, ela sempre vai aparecer quando a ação, né, que esse verbo está expressando, no caso, é recebida por esse sujeito, né? Então, a gente tem duas formas, né? A forma analítica e a forma sintética. A forma analítica, ela sempre vai ser formada pelos verbos ser ou pelo verbo estar, né? Mais o particípio do verbo principal e o agente da passiva, tá? E a voz passiva sintética, por sua vez, ela sempre vai ser formada, então, por um verbo transitivo direto na terceira pessoa, mais a partícula ser, né? Que pode aparecer como um pronome apassivador ou como partícula apassivadora, certo? E o sujeito paciente, né? Claro. Quando nós temos numa frase, então, um sujeito paciente, né? O termo que vai, por sua vez, indicar quem está exercendo essa ação verbal, a gente chama de agente da passiva, certo? Então, no exemplo, né, que a gente colocou aqui, de um verbo, então, na voz passiva analítica, né? O pudim foi comido por mim. Nesse caso, o pudim ele aparece como um sujeito paciente e a gente tem justamente, né, a locução verbal formada pelo verbo ser, né, seguido então do particípio do verbo comer, certo? E nós temos então o agente da passiva que no caso, né,
é o termo que vai indicar quem realizou essa ação, né, que foi recebida então pelo sujeito paciente, que no caso, né, seria o termo por mim. Bom, conhecendo então, né, essas duas formas verbais, a gente se pergunta quando a gente utiliza uma e quando a gente utiliza outra. Você pode utilizar qualquer uma das duas formas, né, da voz passiva, tanto a sintética quanto a analítica, mas existem algumas circunstâncias, né, algumas situações determinadas que talvez seja mais adequado utilizar uma forma em vez da outra, né? Por exemplo, a voz passiva sintética a gente utiliza, né, geralmente quando a gente quer passar expressar uma formalidade um pouco maior, né? Uma sensação de alguma coisa mais formal em relação ao contexto, né, que a gente está empregando essa sentença, certo? Já a voz passiva analítica, ela dá uma impressão um pouco mais próxima da coloquialidade, né? Ou seja, ela se volta mais para o falar oral, né? Para a fala falada, né? Justamente para a oralidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, os novos professores ainda não são conhecidos, né? Passa justamente essa ideia, né, de uma fala mais próxima da linguagem oral, né? Uma escrita mais próxima da linguagem oral. Quando a gente fala não se conhecem os novos professores, a gente já passa um ar um pouco mais formal, certo? E por fim, né, a última flexão de voz que a gente vai ter é a voz reflexiva, né, que ela se mostra quando um sujeito ele desempenha e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, sempre verbos como vestir-se, ferir-se, né, como a gente falou na outra aula, abraçaram-se, etc. Sempre quando aparecerem esses verbos, né, em uma determinada frase, então a gente está falando de uma voz reflexiva, certo? Por exemplo, né, tu te vestes sempre pela manhã. Então, ao mesmo tempo que o sujeito tu se veste, ele está sendo vestido, certo? Bom, os verbos eles podem aparecer ainda, né, nas formas nominais, né, que são formas, né, que não pertencem a nenhum tempo e nenhum modo verbal, tá? E elas são, né, respectivamente, então, o gerúndio, o particípio e o infinitivo. A gente chama de forma nominal dos verbos porque, além deles aparecerem como verbos, né, eles podem desempenhar também a função de nome. Tá? Então, por exemplo, né, estou lhe devolvendo os livros emprestados. O verbo emprestados, no caso, né, ele está, então, em sua forma nominal, né, que corresponderia a um adjetivo, né, que caracteriza, no caso, o substantivo livros. E a gente poderia, da mesma forma, dizer estou lhe devolvendo os livros que me emprestou, né, que no caso aparece como um verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Então, as formas nominais dos verbos, elas sempre vão derivar do tema, né, que é o radical, como a gente já tinha visto, mais a vogal temática, e a gente vai acrescentar algumas desinências, né, que vão variar de acordo com a forma nominal que a gente estiver falando. Então, os verbos no infinitivo, eles sempre vão ter a terminação em R, né, a desinência R, como a gente pode ver nos exemplos, atravessar, conhecer e partir, né, correspondentes justamente à primeira, a segunda e a terceira conjugação. Os verbos do particípio sempre vão ter acrescidos, né, então, a forma do, né, então, por exemplo, atravessado, permanecido e escolhido. Já os verbos do gerúndio, né, eles sempre vão ter essa terminação em NDO, né, então, eles sempre vão passar essa ideia de continuidade também, né, andando, permanecendo, partindo. E como a gente já tinha falado anteriormente, essas formas verbais, né, elas não são conjugadas em nenhum tempo e nem em nenhum modo. Bom, então, esse valor de modo e de tempo, né, das formas nominais do verbo, elas sempre vão estar atreladas, então, ao contexto em que esses verbos aparecem, tá? Então, o infinitivo, ele sempre vai passar para a gente o processo verbal, né, a ação verbal propriamente dita, né? E eles sempre vão se aproximar, quando aparecerem na forma nominal, né, de um substantivo. Então, como no próprio exemplo, né? Ler é um prazer. Está se referindo, então, ao próprio ato de ler, né? O substantivo ler, no caso, né, vem aí como sujeito dessa frase,
acompanhado, né, dos outros termos que vão o caracterizar, certo? O gerúndio, como a gente já tinha mencionado também, ele sempre vai transmitir, então, essa ideia de uma ação verbal em curso, né? Quer dizer, alguma coisa que está acontecendo. E na forma nominal, ele corresponde, então, geralmente a um advérbio ou a um adjetivo. Então, por exemplo, ela veio andando ao seu encontro. Sendo que o verbo no gerúndio, andando, caracteriza, então, o verbo veio, né? A forma como ela veio. E, por fim, o particípio, ele sempre vai caracterizar, né? Vai passar essa ideia de uma ação verbal já terminada. E, em alguns casos, pode justamente, né, desempenhar, então, a função de um adjetivo dentro da frase. Então, por exemplo, né, a jovem não escolhera, foi escolhida. Bom, a gente viu então, né, que os verbos no gerúndio, eles transmitem a ideia de uma ação verbal em curso, né, alguma coisa que está acontecendo. No entanto, o seu uso exagerado, né, acaba caindo aí num vício de linguagem que é o que a gente chama de gerundismo, né? O que é o gerundismo? Né? Basicamente, justamente esse uso exagerado de verbos no gerúndio em situações onde o seu uso não é necessário, né? E consiste, né, basicamente, então, de locuções verbais aí que acabam usando de forma não muito bem aceitas, né, verbos no gerúndio, né, que são, enfim, estigmatizadas de acordo, às vezes, com seu uso, né, com as situações em que são usadas, né, justamente por se tratar de um emprego impreciso, assim, semanticamente, desses verbos. Né? E, lógico, as situações em que essas falas ocorrem, né? Como a gente sabe, muitas vezes ocorriam aí em telemarketing, então vem um pouco atrelado também essa estigmatização, né? De um certo preconceito linguístico. Há contextos, né, entretanto, em que não está incorreto utilizar, né, essas formas, né, do gerúndio. Como, por exemplo, né, enquanto você faz compras, vou estar jogando futebol. O erro, ele está justamente, né, em construções que substituem o futuro do presente, né? Como a gente pode ver nesse caso, vou estar verificando o que podemos fazer. A gente vê, então, nesse caso, que a expressão, né, a locução verbal vou estar verificando, ela poderia ser facilmente substituída pelo verbo, né, verificarei. Ou seja, né, o emprego nesse caso, ele não é preciso, né? Ele não é necessário dentro dessa frase, então ele acaba sendo uma colocação um pouco redundante, né? Que acaba aí sendo estigmatizada. Bom, os verbos, eles ainda podem ser classificados, né, em regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes, né, em relação aí à flexão. E quanto à função, em auxiliares e principais. Então, a gente vai começar vendo um pouco, né, sobre os verbos regulares, né? Bom, os verbos regulares, então, eles são todos aqueles, né, que quando são conjugados, eles não vão sofrer alteração no radical, tá? E todas as suas variações, né, as suas desinências, elas vão variar de acordo, né, com um modelo, tá? Então, a sua conjugação, ela sempre vai seguir um modelo. Então, como exemplo, a gente tem, né, o verbo amar e o verbo comer, né? Quando a gente conjuga, eles ficam eu amo, tu amas, ele ama. Então, eles têm aí uma forma fixa, né, que acaba, então, sendo alterada no final, né, nas desinências, mas não sofre modelo, não sofre alteração no radical. Tá? A mesma coisa com o verbo comer, que é um verbo da segunda conjugação, por sua vez. Então, ficaria eu como, tu comes, ele come. Os verbos irregulares, né, por sua vez, eles são justamente o contrário, né? Eles são verbos, então, que sofrem alteração no radical ou que se afastam, né, do modelo de conjugação, né, dentro ali do grupo que pertencem, tá? Então, como exemplo, a gente tem o verbo abster e o verbo consumir, né? No primeiro caso, então, a gente vê que na primeira pessoa do singular, o verbo abster ele fica conjugado como abstenho. Já na segunda pessoa, ele vai para a forma abstens, né? E a terceira também abstém. E, da mesma forma,
o consumir, né? Eu consumo, tu consomes e ele consome. A gente percebe que existe, então, uma diferença na forma como esses verbos são conjugados. Então, para a gente saber, né, justamente se um verbo ele é irregular ou se ele é regular, a gente conjuga, então, eles no presente ou no pretérito do indicativo, tá? Se nesses dois tempos o verbo ele seguir o modelo dos verbos regulares, né? Então, os outros tempos eles também vão seguir. Se não, então ele vai se tratar de um verbo irregular. Aí a gente tem também os verbos anômalos, né? Que a gente chama de verbos anômalos, então os verbos que vão, quando forem conjugados, né, vão apresentar algumas alterações mais profundas no radical, tá? Mais profundas ainda do que as sofridas, então, pelos verbos irregulares. E os exemplos, né, mais evidentes é o verbo ser e o verbo ir. Então, eu coloquei aqui o exemplo do verbo ser, né, que no presente do indicativo ele fica como sou, és, somos, sois, são. Então, e também, né, no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito do indicativo, a gente percebe que ele sofre mudanças, né, muito evidentes, né, muito perceptíveis. Então, esses verbos, no caso, eles vão ser chamados de anômalos justamente por essa sua característica, certo? Bom, já os verbos defectivos, né, no caso, eles são verbos, né, que quando são conjugados, eles não vão apresentar todos os tempos, ou todos os modos, ou todas as pessoas. Tá? Na maioria dos casos, né, é justamente devido ao seu sentido, né, à sua significação, ou às vezes também por uma questão fonética, certo? Então, por exemplo, né, o verbo abolir, ele é um verbo que não é conjugado na primeira pessoa do singular, né? Justamente porque a sua formação fonética não seria agradável, né? Então, nesse caso, esse é um verbo que acaba não sendo conjugado. E os verbos reaver e precaver, eles não apresentam a terceira pessoa, né, no presente do indicativo. Então, quando é necessário, né, empregar algum desses verbos nessa conjugação, geralmente a gente acaba recorrendo para um sinônimo, né, ou alguma palavra, então, que tenha aí um sentido parecido. Bom, e por fim, os verbos abundantes, né? Eles são verbos, então, que vão apresentar mais de uma forma, né? Que seja equivalente, então, ao mesmo sentido, né? São duas formas ou mais formas equivalentes que são aceitas, né? Dentro da língua, tá? Então, como por exemplo, né? Havemos, hemos, entopem, entupem e matado e morto, tá? Normalmente, os verbos abundantes, eles aparecem, né, um no particípio, sendo ele regular, terminado em ado ou em ido, né, dependendo da conjugação, e o outro irregular, né, que geralmente tem origem aí etimológica, né, no latim, ou de algum nome que passou a ser aplicado, então, como verbo. Então, aqui eu deixei uma tabelinha com alguns exemplos também, né, que são os casos, né, dos verbos aceitar, eleger, imprimir e suspender, né, que são todos eles aceitos de duas formas, e existem, claro, outros verbos também que entram, né, nesse grupo. Os particípios regulares, né, eles geralmente, então, são empregados quando a gente constrói um tempo composto, né, na voz ativa, né, que a gente já, como a gente já viu anteriormente, eles são compostos por um verbo auxiliar, ter ou verbo haver, né, juntamente com o verbo na forma nominal do particípio. Já os particípios irregulares, eles vão aparecer, né, justamente quando o verbo auxiliar, por sua vez, né, for então o verbo ser ou o verbo estar, certo? Bom, então a gente já entendeu que quando a gente está falando de conjugar um verbo, a gente está falando justamente de aplicar, né, essas flexões que a gente já viu no comecinho da aula a esses verbos, certo? Então, quando a gente fala de conjugação, a gente está falando justamente de alterar a estrutura dessa palavra, né, desse verbo em relação ao modo, ao tempo, à pessoa, à voz, enfim, né, a todas as flexões que a gente já tinha visto anteriormente, tá?
E todos os verbos, né, dentro da língua portuguesa, eles vão se encaixar em uma das 3 conjugações, tá? Que são caracterizadas justamente, né, por essa vogal temática. Então, a primeira conjugação, ela é composta por verbos que terminam, né, com a terminação ar, que tem, então, no caso, a vogal temática a. A segunda conjugação, no caso, ela é formada, né, por verbos que têm a vogal temática e, né, como é o caso de entender. E a terceira conjugação vai ser formada, então, por um grupo de verbos que tem a vogal temática i, né, como é o caso de refletir. Para a gente saber, né, a qual conjugação um verbo pertence, a gente geralmente recorre, então, à sua forma no infinitivo, tá? Que é justamente, né, onde, né, essas vogais aparecem com mais evidência, né? Elas aparecem, então, com mais clareza, né? Porque, às vezes, dependendo da conjugação, elas podem ser alteradas. Então, a gente sempre vai recorrer à sua forma no infinitivo para a gente saber a que conjugação esses verbos pertencem, né? Então, todas as vogais temáticas A vão ter terminação AR, vogal temática E, terminação ER, e vogal temática I, terminação em IR. Então, vale, por fim, a gente ressaltar ainda, né, a questão do verbo pôr, né? Que o verbo pôr e todos os seus derivados, eles vão pertencer à segunda conjugação. Embora não exista, né, uma conjugação específica para os verbos em OR, a gente fala que o verbo pôr, ele pertence, então, à segunda conjugação devido à sua origem etimológica, né? Que é uma palavra que evoluiu, então, do latim ponere, foi utilizado, né, por um tempo como poer, e acabou derivando na forma que a gente utiliza hoje em dia, que é a forma pôr. Então, justamente por isso, né, ele vai pertencer a... Bom, então a gente já falou um pouco sobre os tempos verbais, agora a gente vai falar um pouco sobre a maneira como esses tempos verbais se formam, tá? Então, começando pelos tempos verbais simples, dentro da língua portuguesa, a gente tem 2 tempos verbais primitivos, né? A partir dos quais vão se formar outros tempos verbais, né? Que são o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo, tá? E também uma forma nominal primitiva, que é o infinitivo impessoal. A partir desses tempos verbais, né, e dessa forma nominal primitiva, todos os outros tempos e formas nominais vão ser derivados, tá? Bom, então a gente vai começar falando um pouco sobre os tempos verbais, né, que são derivados do presente do indicativo, né? Essa primeira forma primitiva que a gente falou lá na frente. Então, do presente do indicativo vai derivar o presente do subjuntivo, tá? Então, na primeira conjugação, para formar o presente do subjuntivo, a gente vai trocar a vogal final do presente do indicativo pela vogal E. E na segunda e na terceira conjugações, né, a gente troca a vogal final da primeira pessoa do presente do indicativo pela vogal A. Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, então aqui a gente tem uma tabelinha, né, que ela vai justamente nos mostrar como funciona essa derivação, tá? Então, aqui no primeiro modo, que a gente tem um pequeno erro, a gente tem os verbos da primeira conjugação, da segunda e da terceira conjugação. Conforme a gente tinha falado, né, para a gente formar, então, o presente do subjuntivo, a gente ia trocar a vogal final do presente do indicativo pela vogal E. Então, no caso, né, do verbo pensar, no presente do indicativo, a gente tem penso, pensas e pensa. Né? No presente do subjuntivo, a gente teria justamente pense, penses e pense, certo? E assim por diante, né? Já na segunda e na terceira conjugação, a gente tinha falado que a gente vai trocar, então, a vogal final pela vogal A, certo? Então, a gente tem vendo, a gente fica com a palavra venda, né? Na terceira conjugação, parto, a gente fica com a palavra parta, e assim sucessivamente. Aí, a gente tem, então, algumas exceções, né? Que são os verbos haver, ir, ser, estar, querer e saber, que serão aí conjugados, então, de formas diferentes, tá? Para a gente formar, então, o modo imperativo, a gente vai derivar justamente, né, de verbos do presente do indicativo e de verbos do presente do subjuntivo, tá? Então, antes da gente fazer
derivação, né, antes da gente dar uma olhada como essa derivação vai funcionar, a gente precisa saber, né, de algumas regrinhas, né? Algumas observações que a gente pode fazer em relação ao imperativo, tá? No imperativo, não existe a primeira pessoa do singular, por um motivo óbvio, né? Você não vai dar uma ordem a você mesmo, você não vai fazer um pedido a você mesmo. Sempre as ordens, né, os pedidos ou afins, né, sempre que a gente utilizar esse modo, a gente está se referindo a uma segunda ou uma terceira pessoa, certo? Justamente para expressar esse sentido de ordem, esse sentido de pedido. Então, nesse caso, a gente anula a primeira pessoa do singular. Para a gente formar, então, o imperativo afirmativo, a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, vai se originar, então, do presente do indicativo, né, sem o final S, né, sem o morfema final S, a gente vai cortar. E as demais formas, né, do imperativo afirmativo, elas vão ser formadas a partir do presente do subjuntivo, certo? Já no imperativo negativo, as formas das pessoas, todas elas vão coincidir, né, justamente com as pessoas do presente do subjuntivo. Então, vamos dar uma olhadinha. Bom, então aqui a gente tem uma tabelinha, né, que justamente está mostrando essa formação do imperativo afirmativo e negativo, né, de acordo com as suas variações. Então, conforme a gente tinha falado, né, o imperativo, ele não apresenta a primeira pessoa, então ele não vai variar, certo? Para a gente formar a segunda pessoa, a gente vai justamente tirar essa forma final S, certo? Obtendo então as formas dize e dizei, né? Partindo desse exemplo do verbo dizer. E a terceira pessoa, né, particularmente também neste modo verbal, a gente vai utilizar, né, para o pronome de tratamento você, que a gente sabe que se refere aí à segunda pessoa, né, que desempenha a função da segunda pessoa, mas é conjugado na terceira pessoa. Justamente por expressar essa ideia de ordem ou pedido, né? Que a gente está falando, né? Interagindo diretamente com o nosso interlocutor, tá? Então, a forma na terceira pessoa será utilizada, então, para o pronome de tratamento você ou vocês, né? No plural. E como a gente tinha visto também, né? As outras formas, então, na segunda e na terceira pessoa, né? Vão ser formadas a partir do presente do subjuntivo, né? Então, onde a gente tinha ele diga, a gente tem agora diga você, certo? Não necessariamente em uma frase a gente precisa utilizar, né? Partindo desse exemplo do dizer, diga você. A gente pode utilizar justamente apenas o diga, né? E no imperativo negativo, da mesma forma, a gente vai conseguir formar esse modo a partir do presente do subjuntivo, certo? Então, sempre repetindo, né, a gente acaba invertendo a ordem, né, afinal, e acrescentando, então, o advérbio de negação, certo? A negação não. Obtendo, então, as formas, né, a partir do tu digas, não digas tu. Então, quando a gente for falar numa frase, obviamente, a gente não precisa necessariamente, né, utilizar, por exemplo, o termo você, né? A gente poder só utilizar o não diga, certo? Formando a frase. E assim, né, sucessivamente. Bom, do pretérito do indicativo, então, vão variar o pretérito mais que perfeito do indicativo, né, nas formas finais ra, ras, ra, ramos, reis, irão. O pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, tá? Nas suas respectivas formas. Então, aqui também tem uma tabelinha, né, pra gente dar uma olhada. Então, como essas mudanças acontecem, né, a partir do verbo fazer. Então, no exemplo, né, nós temos o tempo primitivo, né, que é o pretérito perfeito do indicativo, né, na forma fiz, e o pretérito mais que perfeito, fizera, pretérito imperfeito do subjuntivo, fizesse, e o futuro do subjuntivo, fizer, tá? E assim, sucessivamente nas outras pessoas.
Bom, e por fim, né, a gente chega à forma nominal, né, que é o infinitivo pessoal, como a gente tinha falado, do qual, né, se derivam, então, o futuro do presente do indicativo, o futuro do pretérito do indicativo e o infinitivo pessoal, tá? O pretérito perfeito do indicativo. Então, aqui a gente tem mais uma vez uma tabelinha, né, que vai mostrar, então, a forma como essas variações se dão, né, partindo do infinitivo impessoal estudar, né, a gente tem, então, o futuro do presente do indicativo, estudarei, estudarás, estudará, o futuro do pretérito do indicativo, né, que ficaria estudaria, estudarias e estudaria, e o infinitivo impessoal, estudar, estudares, estudar. Bom, assim a gente finaliza então os tempos verbais simples e partimos, né, para a formação dos tempos verbais compostos. Bom, os tempos compostos, né, como a gente já tinha visto, eles sempre são formados então por um verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal, tá? Então a gente vai começar vendo alguns verbos, né, no modo indicativo. Começando então pelo pretérito perfeito composto, tá? O pretérito perfeito composto, ele então vai ser formado pelo presente do indicativo do verbo auxiliar ter, mais o particípio do verbo principal. Então, conforme o exemplo, né? Tenho cantado, tens cantado, tem cantado, e assim sucessivamente, tá? O próximo tempo verbal, então, que a gente vai ver é o pretérito mais que perfeito, né, na sua forma composta, que ele então vai ser formado pelo imperfeito do indicativo do verbo auxiliar ter ou do verbo haver, mais o particípio do verbo principal. Então, né, na forma tinha cantado, tinhas cantado, tinha cantado e assim, né, sucessivamente. O próximo tempo verbal que a gente vai ver é o futuro do presente composto, né? Que por sua vez, então, ele vai ser formado pelo futuro do presente simples do verbo auxiliar ter ou haver, mais o particípio do verbo principal, né? Assumindo então a forma terei cantado, terás cantado, terá cantado e assim sucessivamente. Já o futuro do pretérito composto, ele vai ser então formado pelo futuro do pretérito simples do verbo auxiliar ter ou haver, mais o particípio do verbo principal, né? Assumindo então as formas teria cantado, terias cantado, teria cantado e assim sucessivamente. No modo subjuntivo, né, por sua vez, a gente vai ter então o pretérito perfeito composto, que vai ser formado então pelo presente do subjuntivo, né, do verbo auxiliar ter ou haver, mais o particípio do verbo principal, assumindo então as formas, né, como no exemplo que a gente está seguindo, tenha cantado, tenhas cantado, tenha cantado e assim, né, por diante. Já o tempo pretérito mais que perfeito, né, no subjuntivo, no tempo composto, ele vai então assumir a forma do imperfeito do subjuntivo, né, no verbo auxiliar, ter ou haver, mais o particípio do verbo principal, sendo então, né, tivesse cantado, tivesses cantado e assim sucessivamente. E, por fim, o futuro composto, né, da mesma forma, vai ser formado pelo futuro do subjuntivo do verbo auxiliar ter ou do verbo haver, mais o particípio do verbo principal, né, assumindo então as formas, tiver cantado, tiveres cantado, e assim sucessivamente, tá? Aí a gente chega nas formas nominais, né? As formas nominais, da mesma forma, podem formar também tempos compostos, né? Então, o infinitivo impessoal composto, ele vai ser formado a partir do infinitivo impessoal do verbo ter ou haver, né? Mais o particípio do verbo principal, por exemplo, ter cantado. Já no infinitivo pessoal composto, também vai ser formado, né, de maneira semelhante pela variação, então, do verbo auxiliar ter ou haver, mais o particípio do verbo principal, formando então ter cantado, teres cantado, etc., né? De acordo com as pessoas do discurso. E o gerúndio composto, então ele vai ser também da mesma forma formado pelo gerúndio do verbo auxiliar ter ou haver, mais o particípio do verbo principal, né? Tendo cantado. Então, como a gente disse anteriormente, né? A gente vai conjugar sempre o verbo auxiliar e o verbo principal ele vai ser mantido então, né, no particípio, para as conjugações de tempos verbais compostos, certo? Bom, então a gente já falou sobre os verbos, né, sobre as suas variações, né, em relação ao modo, ao tempo, né, às vozes, etc., e as maneiras como eles atuam dentro de uma frase. Então, para a gente finalizar essa aula, a gente vai falar um pouco sobre concordância verbal, tá?
que é extremamente importante, né, quando a gente vai redigir uma frase, quando a gente vai escrever uma redação, um texto, ou até mesmo para responder, né, as questões aí relacionadas a esse assunto. E nas próximas aulas, então, a gente vai dar continuidade, né, falando sobre concordância nominal, sobre regência, tá? Mas, a princípio, agora, a gente vai dar uma olhada como a concordância funciona em relação aos verbos. Então, como a gente já tinha mencionado anteriormente, né, o verbo sempre vai concordar com o sujeito, tá? Em número e pessoa. Então, ele sempre terá que variar para ele corresponder àquele sujeito em questão ali dentro daquela oração, dentro daquela construção. E tem ainda, né, algumas particularidades, então, que a gente consegue aí aprender, né, denotar dentro das frases que a gente vai tentar analisar, para a gente ter uma ideia geral de como funciona, então, a concordância verbal. Bom, então, quando o sujeito for representado por um substantivo coletivo, a gente sempre vai utilizar, né, o verbo no singular. Então, por exemplo, né, o povo aclamou o candidato. Então, o povo, a gente tem essa ideia, né, de muitas pessoas, mas a gente está, então, tendo como representante dessas muitas pessoas um único substantivo, que é o substantivo coletivo. Como a gente já viu nas outras aulas, ele denota essa ideia, então, de multidão, de muitas pessoas ou de muitas coisas, né? Então, nesse caso, né, o povo, ele vem, inclusive, precedido, né, por um artigo definido no singular e o verbo, da mesma forma, né, ele está conjugado no singular. No entanto, né, quando esse substantivo coletivo vier acompanhado por um adjunto, né, ou vier distante do verbo dentro da construção, né, dentro dessa oração, as duas formas são aceitas, tá? Tanto o verbo no singular quanto o verbo no plural. Então, por exemplo, o grupo de estudantes gritava ou o grupo de estudantes gritavam palavras de ordem, tá? Nesse caso, a gente tem o substantivo coletivo grupo, seguido então pelo adjunto, né, que está especificando esse grupo, que é os estudantes, né, que é o termo estudantes, que por sua vez aparece no plural. Então, nesse caso, né, as duas formas estão corretas, tanto gritava quanto gritavam podem aparecer, né, estão corretas. Quando o substantivo, né, por sua vez, vier na forma de um nome próprio de lugar no plural, o verbo ele terá que concordar, né, também no plural. Quando ele vier principalmente precedido de artigo, né? Então, por exemplo, na frase os Estados Unidos, a gente tem aí um sujeito, né, formado pelo nome próprio de lugar, Estados Unidos, e precedido então pelo artigo definido os, que está no plural. Né? Então, o verbo, da mesma forma, ele terá que conjugar com Estados Unidos e com o artigo definido os. Né? Então, ele fica também na sua forma plural, lançaram. Já quando a gente está falando, né, de títulos de obras, né, quando a gente tem, então, o verbo ser e o predicativo no singular, a gente também vai utilizar o verbo no singular. Então, por exemplo, Os Sertões é um livro muito interessante. Então, no caso aqui, a gente tem o verbo ser, né? E o predicativo no singular, certo? Que é um livro muito interessante. Portanto, o verbo também terá que concordar, né? Sendo conjugado, portanto, no singular. A gente também vai utilizar o verbo no singular se não tiver nenhum artigo precedendo essa palavra, né? Então, como é o caso de Contos Novos é uma obra de Mário de Andrade, certo? Ou ainda quando tiver um artigo e esse artigo estiver especificando no singular. Nesse caso, o verbo também deve concordar no singular, certo? Como é o caso de O Amazonas nasce em território peruano. Então, aqui as definições, né? Sem artigo, com artigo no singular. Quando o sujeito é expresso, então, por um pronome de tratamento, né? Como a gente já tinha visto na aula sobre pronomes, o verbo sempre terá que concordar, né? Com a terceira pessoa do discurso. Então, por exemplo, Vossa Senhoria deseja uma xícara de chá? Apesar da gente estar, então, se referindo diretamente, né, a Vossa Senhoria, ao nosso interlocutor,
que seria, né, na segunda pessoa. Por se tratar de um pronome de tratamento, a gente precisa conjugar o verbo na terceira pessoa, certo? Quando o sujeito vem representado, então, pelo pronome relativo que, o verbo ele vai precisar concordar, então, com o termo antecedente a esse pronome. Tá? Então, como no exemplo, né? Hoje somos nós que cuidaremos da senhora. Então, cuidaremos vem concordando com o nós, certo? Sendo conjugado aí, então, na primeira pessoa do plural. E quando esse sujeito vem expresso também, né, no pronome relativo quem, o verbo poderá vir tanto na terceira pessoa ou poderá aparecer também concordando com a pessoa antecedente. Então, no exemplo, né, fui eu quem fez a pesquisa e fui eu quem fiz a pesquisa. Nesse caso, né, as duas formas estão corretas. Bom, quando a gente está falando, então, de expressões, né, que demonstram quantidade, a gente precisa também observar algumas particularidades, tá? Então, quando o sujeito ele for representado por alguma expressão como parte de, a maioria de, grande parte de, ou só grande parte, né? Seguido, então, de um substantivo plural, tanto a gente pode utilizar o verbo na forma singular quanto na forma plural. Tá? Então, no exemplo, uma parte dos alunos, né? A gente tem aí a expressão que denota a quantidade, uma parte dos, e a gente tem o substantivo plural alunos. Então, nesse caso, as duas formas estão corretas, tá? Tanto se a gente quisesse utilizar a forma preferiu, como a forma preferiram, a gente poderia utilizar tranquilamente, tá? E também, né, nas expressões cerca de, perto de, mais de, ou menos de. Então, nesses casos, né, quando o sujeito for representado por alguma dessas expressões, o verbo vai ter que concordar com o numeral que acompanha essas expressões. Tá? Então, por exemplo, cerca de 30 mil pessoas foram hospitalizadas em todo o país. Aí a gente tem o numeral 30 mil, né, 30 mil no caso, que vai concordar então com o verbo foram, conjugado no plural, certo? Se a gente tiver, no caso, né, a frase mais de uma pessoa ficou na UTI, a gente tem, então, o numeral uma, né? Numeral um. Então, nesse caso, o verbo será conjugado no singular, certo? Bom, já no caso, então, de sujeitos compostos, né, a concordância verbal também vai ter algumas particularidades. Tá? Se o sujeito composto aparecer anteposto ao verbo, a gente vai utilizar sempre o verbo no plural, tá? Então, por exemplo, a mãe e o filho compareceram à festa da escola. Se o sujeito composto, né, por sua vez, aparecer então proposto ao verbo, né, após o verbo, então o verbo vai concordar com o núcleo mais próximo ou com todos os verbos, tá? No plural. Então, aqui a gente pode colocar voltou tarde para casa o menino e os amigos, ou voltaram tarde para casa o menino e os amigos, certo? Então, tanto pode concordar com o núcleo mais próximo, né? Que seria no caso de voltou o menino, certo? Que é o núcleo mais próximo ao verbo voltar, no caso aqui, né? Voltar. Ou pode concordar com todos, né? Então, que seria o caso de voltaram. Então, ele concordaria com o menino e os amigos, certo? As duas formas seriam adequadas. Bom, e quando o sujeito composto for constituído por pessoas gramaticais diferentes, a gente vai utilizar o verbo no plural, tá? Lembrando, então, que a primeira pessoa, ela sempre vai prevalecer sobre as outras, né? Então, se a gente tem aí, por exemplo, a frase eu, tu e ele, a gente tem o sujeito composto por eu, tu e ele, a gente vai utilizar o verbo no plural, né, na primeira pessoa. Faremos o trabalho junto. Agora, se a gente tem a frase tu e ele, ambas as formas serão aceitas, tanto se o verbo estiver conjugado, então, na segunda pessoa ou na terceira pessoa. Então, né, como exemplo, tu e ele farão juntos o trabalho, né? Ou tu e ele fareis juntos, né?
Por sua vez, quando a gente tem o núcleo do sujeito composto, né, unido aí por algumas expressões, né, específicas, a gente também vai ter algumas particularidades para observar, tá? Quando a gente trata, então, da conjunção ou, a gente pode tanto utilizar o verbo no singular, quanto a gente pode utilizar esse verbo no plural, né? E como a gente vai definir quando a gente utiliza no singular ou quando a gente utiliza no plural? Aí a gente vai precisar olhar aí o valor semântico, né? O sentido que essa conjunção está possuindo dentro dessa frase. Então, por exemplo, na frase Maria ou Marcela, né, a gente tem uma conjunção ou que denota aí um sentido de exclusão. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o verbo no singular, porque a gente está dizendo que uma ou outra, né, mas apenas uma, né, fará a apresentação. Já no caso, filme ou série me agradam, a gente tem um sentido de adição, certo? Onde o locutor dessa frase está dizendo, né, que tanto faz, tanto filme ou tanto série, os dois agradam a esse locutor, certo? Então, nesse caso, a gente tem a conjunção ou no sentido de adição. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o verbo no plural. Já quando a gente tem alguma frase, né, apresentada aí unida, em que o sujeito for unido pela expressão com, a gente vai utilizar o verbo no plural, tá? Como exemplo, o homem com os amigos entraram no parque. A gente está então se referindo ao homem e aos amigos do homem, né? E todos eles entraram juntos ao parque. Bom, e por fim, né, em relação ao sujeito composto, a gente ainda pode ter as expressões tanto, como ou não só, mas também. Né? Nesses casos, né, que essas expressões aparecerem aí dentro do núcleo do sujeito, a gente vai utilizar sempre os verbos concordando no plural. Então, no exemplo, né, tanto Carlos quanto Marcos eram qualificados para o trabalho. Quando a gente tem a expressão, né, no entanto, quando a gente tem a expressão um ou outro, ou nenhum nem outro, a gente sempre vai utilizar o verbo singular, tá? Então, por exemplo, nenhum nem outro tinha a intenção de continuar no emprego. Então, aqui o verbo, né, ter tá aí conjugado no singular. Ou quando a gente tem a expressão ainda um e outro, que por sua vez vai admitir as duas formas, tá? Tanto o verbo no singular quanto o verbo no plural. Então, nesse caso, a gente tem a sentença, né? Um e outro saiu antes do final do ano, ou um e outro saíram antes do final do ano. Então, aí vai variar de acordo com o contexto, né? Com a ideia que a gente está querendo reforçar. Bom, a gente parte agora, então, para algumas particularidades, né, do verbo ser em relação à concordância verbal. Bom, a concordância do verbo de ligação ser, ela varia, tá? Ela pode se fazer tanto com o sujeito quanto com o predicativo, tá? Dependendo, então, da frase, do contexto que a gente está analisando. No entanto, né, tem algumas particularidades que a gente consegue aí observar para a gente definir, então, a concordância desse verbo, tá? Então, por exemplo, quando o sujeito ou o predicativo for um substantivo próprio ou um pronome pessoal, o verbo ser ele vai concordar com a pessoa gramatical. Então, por exemplo, né, na frase Ítalo era as esperanças da família, a gente tem aí o sujeito Ítalo, né, e o verbo que está concordando com ele na terceira pessoa do singular, certo? Se a gente invertesse, então, por exemplo, a frase e tivesse a seguinte construção, né? A esperança da família são os netos. Então, no caso, a gente já teria o verbo ser concordando, né, com o predicativo na terceira pessoa do plural, certo? Já quando o sujeito ou predicativo for nome de alguma coisa, né, um substantivo comum no caso, e um aparecer no singular e o outro no plural, o verbo ser ele vai concordar preferencialmente com aquele que estiver no plural, tá? Então, por exemplo, né, na frase as músicas são a minha razão de viver, em que a gente tem um termo, né, no singular e um termo no plural, o verbo ser ele está concordando, né, preferencialmente com o termo que está no plural. Se a gente tivesse da mesma forma, né, o inverso, por exemplo, a minha paixão são esses discos de vinil, a gente vê que o verbo ser, mais uma vez, ele está concordando com o termo que aparece, né, no plural, certo?
Então, sempre vai ter essa preferência aí. Agora, em outras situações, né, quando o verbo ser aparece indicando hora, né, ou distância, então o verbo vai concordar com a expressão numérica, certo? Então, por exemplo, é uma hora, né, quando a gente está falando a hora para alguém te pergunta, que horas são? Agora é uma hora. Ou então, são 2 horas. Ou ainda, né, em relação à distância, né, a distância até lá é 1 quilômetro, ou são 2 quilômetros. Até aí tudo bem. Quando a gente está falando, então, de datas, né, o verbo ele vai concordar sempre com a palavra dia, né, se ela estiver expressa ou se ela não estiver expressa na frase, tá? Então, mesmo que essa palavra dia esteja subentendida, a gente vai fazer a concordância como se ela tivesse, né, ali dentro da frase. Por exemplo, que dia é hoje, né? É 12 de junho, certo? A gente está concordando, então, o verbo ser, né, com a expressão dia, né, com a palavra dia. No caso, então, ela está sendo conjugada no singular, tá? É dia 12 de junho, como se a gente falasse isso. Mesmo que a gente não fale, né, a gente vai subentender, então, essa palavra dentro desse contexto, tá? Ou, no contrário também. Se a gente está querendo dizer, né, são 12 dias de junho, então a gente vai falar são 12 de junho, certo? Como se essa palavra dias tivesse, então, dentro dessa frase da mesma forma. Bom, em relação, então, aos verbos impessoais, né, a gente sempre vai concordar, então, com a terceira pessoa do singular, tá? Com exceção aí do verbo ser. Então, os verbos impessoais, só para a gente lembrar, né, são aqueles que denotam fenômenos da natureza, por exemplo, choveu a noite toda. O verbo haver, no sentido de existir, né, de acontecer, por exemplo, houve tempos em que podíamos falar livremente. E os verbos, né, haver, fazer, estar e ir, quando eles têm a intenção aí de demonstrar tempo, né? Então, por exemplo, né, um exemplo com cada um dos verbos, há meses não saímos juntos, faz 2 dias que fui ao mercado, está calor hoje e vai 2 anos que eles se separaram, tá? Então, todas as vezes que esses verbos estiverem aí aparecendo como verbos impessoais, então eles serão mantidos, então, na terceira pessoa do singular, tá bom? Bom, então, para a gente testar tudo isso que a gente viu até agora, né, vamos fazer uma série de exercícios, tá? O primeiro exercício, ele está falando, então, sobre os verbos abundantes, né? Ele primeiro começa dando uma breve contextualizada, né? Ele fala aí, há verbos chamados abundantes, porque tem mais de uma forma, especialmente para o particípio, como expulso e expulsado. Assinale o par em que os dois verbos não têm os dois particípios no uso corrente da língua. E ele nos dá uma série de alternativas, né? Então, para a gente encontrar qual é a alternativa em que os dois verbos não têm os dois particípios de uso corrente na língua, a coisa, né, o caminho mais fácil aí é a gente testar esses verbos, né? Então, por exemplo, né, na alternativa A, ele nos dá os verbos aceitar e ascender. Então, o verbo aceitar, a gente sabe que ele existe nas formas aceito ou aceitado, né? E o verbo acender, da mesma forma, né? Ele existe nas formas aceso ou acendido. Então, essa alternativa, no caso, ela não é boa, né? Quando a gente vê a alternativa B, ela nos dá os verbos fazer e ver. E a gente sabe, né, que o verbo fazer, ele existe na forma feito e o verbo ver na forma visto, né? Não são aceitas outras formas. Então, essa alternativa, por enquanto, é uma alternativa boa. Já a alternativa C, ela aparece nas formas. Aliás, a alternativa C, ela nos dá os verbos, né? Emitir e incorrer. Né? O verbo emitir aparece na forma emitido e o verbo incorrer pode aparecer na forma incorrido ou na forma em curso. Então, nesse caso, né, ainda tem uma alternativa que aceita os dois particípios, portanto, essa alternativa não é boa. A alternativa D, ela nos dá os verbos soltar e romper, né? O verbo soltar a gente sabe que pode aparecer nas formas solto ou soltado, e o romper pode aparecer na forma rompido, né?
Então, essa alternativa também não é boa, porque ela tem, da mesma forma, aí, um dos verbos que aceita as duas formas. E a alternativa E, por fim, né, ela nos dá os verbos prender e extinguir. O verbo prender pode aparecer na forma preso ou prendido, e o extinguir pode aparecer na forma extinto ou extinguido. Então, essa alternativa também não é uma alternativa boa, porque os dois verbos são verbos abundantes. Tá? Então, a nossa alternativa nessa questão é a alternativa B. O exercício 2, ele também nos pede, né, sobre verbos abundantes. Ele diz o seguinte: assinale a alternativa correta quanto ao uso de verbos abundantes. A alternativa, ela nos diz, né, foi elegido pelas mulheres, apesar de haver eleito a maioria dos homens. Nesse caso, né, por que essa alternativa não tá legal? Porque, na verdade, aqui se inverte, né? O correto seria a gente falar, foi eleito pelas mulheres, apesar de haver elegido a maioria dos homens, né? Então, nesse caso, existe uma dificuldade aí em questão, né, do significado, né? Uma dificuldade semântica. Alternativa B, ela nos diz, né? Por haver aceitado as condições do acordo, seus documentos foram entregues ao escrivão. Então, aqui a gente está falando, né, justamente do verbo aceitar, que pode ser usado, né, nas duas formas, aceitado ou aceito, né? Essa alternativa, por enquanto, parece boa, mas vamos ver as outras só para a gente tirar as dúvidas. A alternativa C nos diz, antes de chover, ele tinha cobrido o carro. Bom, o verbo cobrir, né, no caso, ele não constitui um verbo abundante, né? Ele não permite essa forma cobrir do carro, né? O correto seria ele tinha coberto o carro. Então, essa alternativa, ela não é boa. A alternativa B, ela nos dá o seguinte, né? Tem fazido muito calor ultimamente. E a gente sabe também que o verbo fazer, ele não constitui um verbo abundante, né? O correto seria tem feito muito calor ultimamente. Então, por enquanto, essa alternativa também não é boa. E por fim, por ter morto um animal indefeso, o caçador foi matado pelos índios. Bom, esse caso ele é semelhante, né, à alternativa A, né, tanto uma questão aqui de sentido, né, ter morto um animal indefeso, o caçador foi matado pelos índios. O verbo matar, ele realmente constitui um verbo abundante, né, ele possibilita essas duas formas, né, o uso dessas duas formas, mas não nesse sentido, tá? Então, essa alternativa também não é boa. Então, a alternativa que a gente quer nesse caso também é a alternativa B. Bom, o exercício 3, então, ele pede para a gente encontrar a alternativa que contém a voz passiva, tá? Então, aqui é importante a gente lembrar o que é a voz passiva, né? A voz passiva, ela ocorre quando o sujeito sofre a ação verbal, tá? Então, é importante a gente não confundir com orações com o sujeito oculto ou com o sujeito indeterminado, tá? Lembrando lá das nossas aulas de sintaxe. Então, a alternativa A, ela fala, né? Ela nos traz a seguinte frase: tínhamos apresentado diversas opções. Então, nesse caso, né, a gente não tem um sujeito expresso, mas a gente consegue descobrir quem esse sujeito é pela desinência do verbo ter, certo? Tínhamos, a gente consegue relacionar justamente ao sujeito, né? Nós, a primeira pessoa do plural, né? Se tratando então de um sujeito desinencial, que, como a gente já falou anteriormente, é um sujeito que a gente descobre, né, pela desinência do verbo, certo? Apresentado aí na oração. Então, nesse caso também, em relação à voz, né, ela está apresentada na voz ativa, né? Nós tínhamos apresentado diversas opções, certo? Em que o sujeito, nós, né, ele está justamente realizando aí a ação verbal. Então, essa alternativa ela já não é boa, tá? A alternativa B e a alternativa C, elas são semelhantes, né? A primeira diz, dorme-se bem naquele hotel, e a segunda, precisa-se de gerentes de venda. Nos dois casos, né, a gente tem aí a partícula C, mas nos dois casos a gente está falando então de um sujeito indeterminado, tá? No caso
Então, nenhuma dessas duas alternativas, elas são boas para o que a gente está procurando. Já a alternativa D, ela nos diz o seguinte, né? Difundia-se o boato de que haveria racionamento. Nesse caso, a gente pode substituir a frase difundia-se o boato por o boato era difundido, certo? Então, nesse caso, o sujeito que está sofrendo aí a ação verbal, ele poderia se tornar, né, o sujeito realizador dessa ação verbal se a gente invertesse a ordem, certo? Portanto, essa alternativa é boa. Então, a alternativa que a gente está procurando é a alternativa D. Bom, exercício 4, então, ele também é referente, né, à flexão de voz. Ele nos dá uma frase, né, por sua vez, que está aí na voz passiva e pede para a gente transpor essa frase para a voz ativa, né? Então, transpondo para a voz ativa a frase, o processo deve ser revisto pelos dois funcionários, obtém-se a forma verbal e a gente tem que encontrar a forma, né? Então, primeiro de tudo, a gente vai identificar os termos dessa frase. Para analisar uma oração, né, a gente sempre começa, então, pelo verbo, né, que no caso, a locução deve ser revisto, certo? Então, a gente tem aí dois termos, né, o processo e pelos dois funcionários. O processo, né, no caso, ele é o sujeito que está sofrendo a ação verbal, né? E os dois funcionários, por sua vez, ele vai desempenhar o papel, né? Esse termo vai desempenhar o papel do agente da passiva, porque ele está realizando uma ação sobre o processo, certo? Se a gente invertesse a ordem dessa frase, a gente obteria a seguinte forma: os dois funcionários devem rever o processo, certo? Obtendo, então, aí, né, de acordo com a concordância verbal dentro dessa frase, a forma devem rever, que está expressa aí na alternativa B, correto? Bom, exercício 5, ele nos pede o seguinte: observando a correlação temporal, assinale a alternativa que completa a frase. Era provável que eles, hoje. Então, ele nos dá as alternativas, né? Virão, venham, viessem, vêm e vinham. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar essa frase, né? Começando, então, pelo sentido geral que essa frase nos passa, né? Então, ela está dizendo que era provável que eles, alguma coisa hoje. Essa frase nos passa alguma certeza? Não, né? Ela nos passa a ideia de ordem? Não. Então, o que sobra para a gente é o modo subjuntivo, né? Que passa a incerteza ou ainda uma sensação de possibilidade, certo? Então, a gente já conseguiu definir o modo, que é o modo subjuntivo. Agora, a gente vai ter que definir o tempo. Essa frase, ela está nos dizendo o seguinte: era provável, né? Então, o verbo ser, ele aparece para a gente aí conjugado, né? No tempo passado, certo? Então, como ele nos passa essa ideia de passado, né? Ele está justamente conjugado no pretérito. E o pretérito do subjuntivo, como a gente já sabe, é o pretérito imperfeito, tá? Então, a forma que o verbo vir vai assumir no pretérito imperfeito do subjuntivo vai ser a forma viessem, tá? Então, aqui o correto seria: era provável que eles viessem hoje. Alternativa C. Bom, exercício 6, ele nos dá, né, uma frase e ele pede para a gente encontrar, então, o imperativo negativo e afirmativo, né? Então, ele nos diz: não me tragam estéticas, né? As formas da segunda pessoa do imperativo negativo e afirmativo de trazer são. Então, para a gente fazer esse exercício, a gente precisa lembrar lá daquela tabelinha que a gente tinha visto, né, anteriormente. A gente falou, né, que para formar o imperativo, né, tanto o afirmativo quanto o negativo, a gente vai partir então de outras formas verbais, certo? De outros tempos e modos verbais. Então, para a gente formar o imperativo afirmativo, a gente partiria do presente do indicativo e para a gente formar o imperativo negativo, do presente do subjuntivo, certo? Então, aí no verbo trazer, a gente teria o seguinte:
Começando, então, pelo imperativo negativo, que é o que aparece antes, né? Se a gente conjugasse, então, o presente do subjuntivo, para a gente conseguir obter a forma imperativo negativo, a gente teria os verbos eu traga, tu tragas, ele traga, nós tragamos, vós tragais e eles tragam, tá? Então, né, conforme a gente tinha visto, a gente anula aí a primeira pessoa do singular, certo? E como o exercício está nos pedindo a segunda pessoa, a gente obteria então as formas tu tragas e vós tragais, que no imperativo negativo, né, a gente utilizaria como não tragas tu e não tragais vós, certo? Já para a gente formar o imperativo afirmativo, a gente partiria então do presente do indicativo, né? Tendo então as formas eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis e eles trazem, certo? Então, mais uma vez, a gente anularia aí a primeira pessoa do singular, né? E como o exercício está nos pedindo a segunda pessoa, a gente teria as formas, então, trazes, e trazeis, certo? E a partir dessas formas, como a gente tinha visto também naquela tabela, a gente vai cortar o S final, então a gente teria as formas traze e trazei. Então, as formas, né, a partir do que a gente obteve aí pela essa tabelinha, seria não tragas, não tragais, não traze, aliás, traze e trazei, que está na alternativa C. Aqui ficou faltando a alternativa A, mas acho que deu para a gente fazer direitinho, né? Bom, para finalizar, então, o exercício 7, né, ele nos pede o seguinte, o modo verbal que expressa uma atitude duvidosa ou incerta é o... Essa é um exercício mais conceitual, né? E aí a gente sabe que o modo verbal que expressa a incerteza é o modo subjuntivo, né? Que lembra justamente subentendido, certo? Então, alternativa C. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje sobre verbos, tá? A gente falou um pouquinho sobre tempos verbais, sobre as flexões dos verbos, a formação dos tempos verbais e um pouquinho sobre concordância. Bom, o verbo, né, como a maioria das coisas, na verdade, dentro da língua portuguesa, ele pede um pouquinho de treino, né? Como a gente viu aí essas formações dos tempos verbais, né? Todas essas peculiaridades, essas particularidades dos verbos, a gente só consegue absorver totalmente se a gente treinar bastante, se a gente conjugar os verbos, né? Se a gente pegar aí no uso, na própria língua, né? Na escrita, na fala, que a gente consegue perceber, né? Essas particularidades para a gente estar sempre de acordo com a norma culta. Mas mesmo assim, espero que a aula tenha ajudado, né? E agora bastante treino, bastante exercício e arrasar nas provas. Até a próxima!